Bom dia, queridos irmãos. Nesta manhã de domingo, nós vamos continuar estudando as Escrituras. Eu disse a semana passada que nós faríamos então 2 momentos de estudo sobre o mesmo tema. A semana passada eu falei sobre o Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo em nós. E hoje eu falarei um pouco sobre a permanência do Espírito Santo em nós, crentes em Cristo Jesus. Então, a ideia é de entendermos o que a Bíblia ensina sobre a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, que estudamos semana passada, com a ideia de permanência do Espírito Santo. Isto porque muitas pessoas acreditam que podem cair da graça ou que podem perder a salvação. Nós vamos então entender que todo crente, todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, ele não só tem a habitação do Espírito Santo em sua vida, como também a garantia da permanência do Espírito Santo. Eu queria ler um texto para a gente iniciar nosso estudo dessa manhã, em Efésios capítulo 1, os versos de número 13 e 14, diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nos abençoe, Deus, no estudo da Tua Palavra, nos faça compreender um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, ó Deus, e a habitação e a permanência do Espírito Santo em nós, servos do Senhor. Que todas as dúvidas, ó Deus, sejam tiradas com a exposição da Tua Palavra nesta manhã e que o Teu mesmo Espírito, ó Deus, possa nos conduzir ao entendimento correto da Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu falei, queridos irmãos, semana passada, foi que, basicamente, ter o Espírito Santo habitando em nossas vidas não nos faz diferentes uns dos outros no diz respeito aos cristãos, mas nos fazem diferentes daqueles que não têm o Espírito Santo, que são os ímpios. Assim, eu mostrei que a única divisão que a Bíblia faz é entre crentes e descrentes, entre os que creem e os que não creem. Não existe uma terceira categoria de crentes nas Escrituras e nem na Igreja do Senhor Jesus. Os movimentos do evangelicalismo que ensinam que há uma terceira onda, uma terceira bênção pelo Espírito, trazida pelo Espírito Santo de Deus a alguns crentes, não tem amparo bíblico. Essa ideia de ser batizado com o Espírito Santo como uma terceira bênção, ou como uma segunda bênção, depois da salvação, não tem qualquer respaldo bíblico e representa então também uma carga injusta lançada sobre os servos de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 12, no verso 13, ele diz lá que nós todos fomos batizados por um só Espírito. Ele diz lá, em um só Espírito todos vós fostes batizados, ou seja, todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, e isso representa a conversão e não uma segunda bênção após a salvação. Também, Efésios capítulo de número 4, no versículo 5, também reforça essa mesma ideia, a ideia que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios capítulo de número 12, ele também fala em Efésios capítulo 4, no versículo número 5, que só há um batismo e um só Espírito. E aqui nós estamos nos referindo
ao batismo espiritual, aquele batismo que representa a transformação de Cristo em nossas vidas, a salvação que recebemos de Deus pelo Espírito Santo. Também Romanos capítulo 8, no versículo de número 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. De maneira, meus irmãos, que todos os eleitos de Deus, como nós vimos, podemos ver nesse trecho de Efésios capítulo 1, todos os eleitos de Deus, como salvos, são chamados então das trevas para a maravilhosa luz. E essa é a única divisão que é encontrada nas Escrituras. Pessoas que são retiradas das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Não existe, portanto, uma hierarquia dos salvos e muito menos salvos não batizados com o Espírito Santo. Diante então desta revisão do que estudamos na semana passada, eu queria então perguntar o que significa então permanecermos no Espírito, ou o que significa ter o Espírito permanecendo em nós. Eu queria apenas trazer 3 lições sobre o que significa a permanência do Espírito em nossas vidas. Em primeiro lugar, essa permanência do Espírito Santo significa que a nossa salvação ela é assegurada por Deus mediante o seu Espírito. Ela não é assegurada por nós e por nossas obras. Ela é assegurada por Deus e pelo seu Espírito, mediante o seu Espírito Santo. É aquele entendimento que nós temos de que uma vez Deus nos salvando, nos escolhendo, seremos salvos eternamente. Não há como mudar essa realidade por conta da própria segurança que Deus nos dá pelo seu Espírito Santo. O próprio texto que a gente leu aqui, de Efésios capítulo 1, nos mostra então esta segurança, né? Diz que nós recebemos a salvação e pelo Espírito nós somos selados, ou seja, o Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo e a permanência do Espírito Santo funciona como um selo, verso de número 13, para então atestar a nossa própria, que somos propriedade exclusiva de Deus. Também no verso 14 de Efésios capítulo 1, diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia da nossa herança. Também em Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 14, o apóstolo Paulo ele traz com muita clareza esse entendimento então dessa segurança da salvação pelo Espírito Santo. Ou seja, a própria presença do Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixe-me ler esse texto que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vejam, é pelo Espírito que o Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos também com Ele seremos salvos. Essa segurança então testifica a nossa filiação, a permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, testifica a nossa filiação e a garantia de que pertencemos ao próprio Deus. Também a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos garante que nada, nem o diabo, nem o mundo, nem os nossos próprios pecados, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus e nos fazer então perder a salvação. O próprio texto aqui de Romanos capítulo 8, né, a partir do versículo número 31, fala sobre isso, né? Mas em terceiro lugar, né, ninguém pode, portanto, perder a salvação uma vez dada por Deus. Ninguém pode. Deixe-me mostrar isso
para os irmãos no Evangelho de João, capítulo de número 10, do verso de número 14 a 18, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Agora vejam, verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vejam, o Senhor Jesus está dizendo então que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem e ninguém as tira de Jesus. Nem ele mesmo as abandona. Vejam só, esta é a garantia que a permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas traz a nós. Também em João, ainda no Evangelho de João, aliás, voltando a Efésios, capítulo de número 1, né, eu já citei aqui as expressões, né, o penhor da nossa herança, é o selo também da nossa salvação, mas também em Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 8, nós conhecemos muito bem esse texto, o apóstolo Paulo também nos assegura, né? Efésios capítulo 2, verso de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, portanto, não é uma obra produzida por nós, mas produzida por Deus e garantida pelo Espírito Santo e que faz então ser permanente em nossas vidas pela própria permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A segunda razão, o segundo significado da permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que essa permanência significa que servimos a Deus pela capacitação do Espírito Santo. A nossa própria perseverança em continuar servindo o Senhor é também uma obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita a servir a Deus, né? Tem um texto interessante que está lá em Êxodo, capítulo de número 35, que mostra então que desde sempre o Espírito Santo é quem sempre capacitou os servos de Deus a realizar o seu trabalho. Vejam, Êxodo capítulo de número 35, no versículo número 30 diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade. Então vejam, é sempre uma obra do Espírito Santo, a capacitação que ele nos dá para realizar a sua obra. Isso nos faz entender então que, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade em buscar o Senhor e em exercitar a nossa fé no serviço cristão, a boa notícia é que essa capacitação não é criada por nós, mas pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a servir o próprio Deus. Também em Gálatas capítulo 5, né, a partir do versículo 16, nos fala de andarmos no Espírito, né? No verso 16 diz que se nós vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito, é o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Viver e andar no Espírito significa, portanto, ver os efeitos dessa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas pelo serviço cristão. Então, se você se acha incapaz, inapto para servir a Deus em algum trabalho, para exercer alguma função no corpo de Cristo, saiba que é o Espírito Santo de Deus que te capacita a fazer esse trabalho. Mas também, em segundo lugar, é o Espírito quem nos guia
a toda a verdade. Não só que nos capacita a fazer o trabalho do Senhor, como também nos guia a toda a verdade. Agora sim, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, nós vemos então o próprio Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos a obra que o Espírito Santo de Deus faria sobre eles. Em João capítulo 14, versículo de número 17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No capítulo 15 de João, versículo de número 26, diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E no capítulo 16, versículo de número 13, o Senhor Jesus ele completa dizendo então: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Da mesma forma como eu disse a semana passada, a habitação do Espírito Santo em nossas vidas nos ensina o caminho da verdade, nos mostra a própria verdade. Ele é quem nos guia a toda a verdade. Quanto mais comunhão que nós temos com Deus pelo seu Espírito Santo, quanto mais nós agradamos ao Espírito Santo de Deus que habita em nós e que permanece em nós, mais somos guiados na verdade, somos conduzidos a entender a verdade, temos então a capacidade de decifrar, de perceber, de descobrir as falácias e as mentiras que nos são contadas. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem também nos faz entender a sua palavra, a palavra de Deus. Não somente ele é quem nos guia a toda a verdade, como também ele é quem nos faz compreender a palavra de Deus, que é a verdade. Deixe-me ler um outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Vejam o que Paulo ele nos diz aqui. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo de número 6, ele diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Provérbios verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vejam, aqui o apóstolo Paulo nos faz compreender, então, que a compreensão que temos da palavra de Deus e da verdade de Deus, ela vem por meio do Espírito Santo. Até mesmo essa compreensão, esse discernimento da palavra de Deus, só vem pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que quanto mais estamos em santificação, quanto mais o Espírito Santo ele opera em nós,
quanto mais ele é evidenciado em nossas vidas, mais compreensão nós teremos da palavra de Deus, pois ele é quem nos ensina a palavra, a verdade de Deus. Mas em terceiro e último lugar, o que significa a permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Significa que nós pertencemos exclusivamente a Deus. A presença do Espírito Santo, a permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, revela que pertencemos unicamente a Deus, o Pai. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossas vidas, nós somos propriedade exclusiva de Deus, é o que diz 1 Pedro capítulo de número 2, versos de número 9 e 10, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E quem testifica isso, quem garante essa nossa permanência em Deus e essa verdade que somos propriedade de Deus, é o Espírito Santo. Também a Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Na epístola de João, primeira epístola de João, no capítulo de número 5, o verso de número 18, nos diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. A permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas garante então esta exclusiva proteção de Deus contra o maligno, contra Satanás. Mas também, meus irmãos, a permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas significa então que nós não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus. Na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele orou, e uma parte da sua oração ele diz então que nós, os seus servos, não somos deste mundo, como ele também não é. Este sistema pecaminoso em que impera a maldade e Satanás não pode então não podemos nos pertencer a ele, a este mundo, porque Deus nos livra desta terrível situação. Ele é quem nos garante então a sua proteção, e é ele também quem garante a nossa permanência nele. Assim, queridos irmãos, o propósito da permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é o de Deus manter o seu Espírito em nós para nos assegurar todas as bênçãos de Deus que nós temos recebido dele. A própria ideia da presença, do cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas é resultado, portanto, dessa permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Uma vez recebendo a habitação do Espírito Santo, nós teremos o Espírito Santo sempre em nós, habitando em nós, permanecendo em nós e nos dando então uma vida segura na presença de Deus. Essa segurança nós podemos ter e podemos não ter nenhuma dúvida pela própria presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Ele mesmo possa nos abençoar para entendermos cada dia mais esta segurança que Ele nos dá pelo Seu Espírito Santo. E que esta permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas possa nos levar a uma vida de obediência a Deus, uma vida de consagração a Deus, de mais busca intensa por Ele e por Sua Santa Palavra, que Ele mesmo, queridos irmãos, possa nos guiar a toda a verdade pelo Seu Espírito, então desfrutarmos dessas bênçãos da permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Ele mesmo nos abençoe, que Ele nos guie, continue nos guiando pelo Seu Espírito a toda a verdade, e que Ele continue nos dando esta segurança, essa certeza de que pertencemos a Ele e não pertencemos a este mundo. Vamos orar?
Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essas verdades que o Senhor nos faz relembrar e gravar em nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, porque pelo Teu Espírito Santo nós nos sentimos seguros em Ti. Pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, nós temos a certeza de que nós somos salvos e permaneceremos salvos, de que nada, ó Deus, pode nos atingir e nada, ó Deus amado, pode nos retirar, então, desta Tua presença, Senhor, segura e constante, Pai. Dá-nos, ó Deus, a graça de nos consagrarmos dia após dia ao Senhor, buscando o Senhor, agradando o Senhor, ó Deus, e fazendo, ó Pai, com que através do Espírito Santo de Deus nós nos santifiquemos, ó Deus, e busquemos o Senhor com toda a integridade do nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, para que assim vivamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe nesse dia.